colocar no YouTube. Onde que é? E a palavra diz assim, que o meu operou lá, ele pode operar hoje, basta você crer, basta você depositar a sua fé nele, basta você acreditar no mover de Deus na sua vida, no poder do céu, e a sua vida será transformada. A palavra diz que perguntou para Jesus, é o que é necessário fazer para ver o reino de Deus. Jesus disse assim: Nicodemos, você é um mestre da lei, você não sabe disso? Ele disse: eu não sei, Senhor. Jesus disse assim: aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito, este não pode ver o reino de Deus. Mas o que é nascer da água? Nós vamos voltar a um tempo antes, o qual o Senhor enviou aquele que iria preparar a primeira vinda de Cristo à terra. Enviou João Batista, o profeta, filho de Isabel, uma mulher que era estéril, uma mulher que não poderia gerar filho. O seu pai era Zacarias, um sacerdote da época, um homem de Deus. Mas Deus, Ele fez um milagre na vida de Isabel, concedendo João Batista para aquela que não poderia ter filhos. Por isso, em verdade, eu vos digo que para Deus nada é impossível. A palavra diz que João Batista nasceu. E João Batista começou a pregar. Respondeu? Pregar o arrependimento dos pecados. E ele lá na beira do Rio Jordão, ele batizava as pessoas nas águas e dizia assim: arrependa dos vossos pecados, seja batizado para o perdão deles. E ali aquelas pessoas que ouviam as palavras que João dizia, e ali acreditavam, eram batizadas por ele, e ali recebiam o perdão dos pecados. Então a palavra diz que aquele que não nascer da água, do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que é nascer da água? É você tomar uma posição por Jesus Cristo, é você resolver confessar os seus pecados e ser batizado para o perdão deles. Aí João Batista dizia assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas eis que virá aquele, o qual é bem maior do que eu, o qual eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele falava de Jesus. Logo após João, Jesus veio. Jesus começou a fazer os sinais, os prodígios. Atenção, meu filho. Até o dia em que Jesus disse assim: que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aí nós vamos mais logo à frente. Depois que Cristo morreu, ele disse assim, antes Jesus disse assim: olha, eu tenho que ir ao meu Pai ao céu, porque se eu não for ao meu Pai, o Consolador não virá a vós. Jesus, ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu ao céu e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E é neste momento, este mesmo Cristo, o qual tem olhado pela sua vida, o qual tem visto a sua situação, e o mesmo que neste momento está com as mãos estendidas para você. Porque as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. A palavra diz que logo mais à frente houve o batismo com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus reuniu os 12, eles saíram a pregoar o Evangelho, como eu estou te anunciando. Eles estavam dentro da igreja. E lá a palavra diz que eles foram impactados pela glória de Deus. E ali eles começaram a falar em outras línguas, de acordo com o Espírito Santo lhes concedia. Língua de nações eles falavam. Eles eram galileus, homens de não muita cultura. Eles não tinham muito conhecimento, mas eles eram cheios do Espírito Santo. E naquele momento eles começaram a falar em outras línguas. E os homens de fora, eles admiravam os homens galileus falaram a nossa língua, mas eles não sabiam
Mas o Espírito Santo... Acho que a Thalita foi de manhã, não foi? A Thalita tá viajando. Ah, era pra ter ido, eu conheço ali. De manhã foi para as escolas que serão É necessário entregar a vida a integradas Jesus bem. Cristo. E a nossa é agora para ver se Foi coisa de última hora? Foi. Porque a Thalita foi viajar sexta-feira. Ai, gente, mas nem respeitar o nosso feriado. Chega lá e fala que você quer ganhar dobrado, né? Seria Essa palavra é muito dura. Seria Nós não queremos essa palavra por embora. Então Jesus olhou para os discípulos e disse assim: se alguém dentre vós quiser ir embora, também pode ir. Ela se chama de conferência. Então veio uma revelação do céu, a vida de um deles. A Thalita acho que chega à noite. Pedro disse assim: Senhor, É, pessoas aí. como nós vamos embora se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O que isso quer dizer? E aí, onde você tá? Como você pode procurar em todo caminho a paz do teu coração? Tchau. Porque só Jesus ele tem vida para você. E vida é abundância em seu coração. Somente Jesus tem paz verdadeira, alegria no seu interior, no meu interior. Porque sem Jesus Cristo, a vida era sem graça. Sem a presença de Deus, a vida não tem mais importância. Mas essa é a misericórdia de Jesus Cristo nesse momento para Barreto não é ninguém. O povo está indo passear. Mas entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Confia em Jesus. Você já confiou em tantas pessoas. Você já confiou em muito mesmo na sua família. Mas ninguém pode fazer nada por você. Mas se você confiar em Jesus, através desta palavra, você pode ter certeza que você vai encontrar descanso no teu coração. É necessário ter fé, mas não apenas ter fé. Porque o apóstolo Tiago disse assim, que a fé, ela sem as obras ela é morta, para nada ela vale. O que é uma fé sem obras? A palavra diz assim que a salvação, ela não vem pela caridade, é um conjunto que Cristo ordenou também, porque Cristo falou assim, amar o próximo como a ti mesmo, ajudar as outras pessoas. Mas a salvação não vem somente da caridade, a salvação, ela vem do reconhecimento a Cristo, ela vem de aceitar a Jesus como Salvador. A salvação ela vem de renunciar o pecado e o mundo, porque a palavra diz assim, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, mas aquele que é inimigo do mundo é amigo de Deus. A fé, ela tem que ter obras. Mas que obras são essas? A primeira obra é chamada um fruto. Que fruto é esse? É um fruto chamado digno de arrependimento. É quando nós, pecadores, nós resolvemos dobrar o nosso joelho, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhar para Ele e dizer assim, Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, entra na minha vida. Hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. E neste momento há um fruto sobre a nossa vida. Não é apenas este fruto. Primeiro nós temos que confessar os nossos pecados diante de Cristo. Depois, fazer o que, como eu acabei de dizer em João 3, nascer da água do Espírito. Depois prosseguir firme, guardar a fé, combater os combates que virão sobre a nossa vida. Porque Jesus disse que quando nós tomamos uma posição por Ele, existe uma perseguição. Porque Jesus disse assim, que o que segue Ele será perseguido. Mas Jesus disse para alegrar o coração, porque será grande o galardão nos céus daqueles que forem perseguidos por causa da palavra. O apóstolo Paulo mandou uma carta a Timóteo. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso.
E Paulo, quando mandou aquela carta, a segunda carta a Timóteo, ele disse assim: mas tu se sóbrio, no verso 5 de 2 Timóteo 4, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista que cumpre o teu ministério. Ele disse assim para Timóteo: olha, Timóteo, você vai sofrer as aflições, mas aguenta firme, por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Sede sóbrio, porque é uma pessoa sóbria, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem uma visão espiritual verdadeira de Deus. Isso é uma pessoa sóbria. E a palavra diz assim no verso 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo, ele pressentiu que ele estava próximo da partida dele para Cristo. O próprio Espírito Santo tocou no coração dele que estava próximo, Jesus recolher ele da terra. Então ele disse a Timóteo que estava próximo à partida dele. Aí ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele combateu muitos combates na vida por amor do Evangelho. Ele acabou a carreira a qual Deus deu para ele, uma carreira de evangelista, uma carreira de apóstolo, o apostolado de Paulo. Ele disse: eu cumpri o que Jesus mandou eu fazer, eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé de Cristo, eu não neguei o nome dele. É assim que devemos fazer, combater os combates que vêm sobre as nossas vidas. Cada um tem um chamado diante de Deus. A palavra diz que uns são dados para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores da lei. Tem muitos chamados. Alguns são chamados por ministério de oração, de intercessão. Outros são chamados para ser obreiros. Outros são chamados para patrocinar alguma obra missionária. Cada um tem um chamado. A palavra diz que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E a palavra diz assim, que nenhum membro é maior do que outro, maior é a cabeça, que é Cristo. O que quer dizer? Se o seu corpo, se você cortar o seu dedo, vai doer, não vai? Você não vai sentir falta do dedinho se você cortar ele? É assim o corpo de Cristo. Todo mundo é importante, todo mundo tem um chamado especial de Deus. Acabar a carreira, guardando a fé. No verso 8 ele disse assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam, amarem a sua vida. Tem uma coroa preparada para você e para mim. A coroa quer dizer uma vitória, quer dizer que você foi vitorioso, vencer os combates. Se você vencer, você vai receber uma coroa que Deus tem preparado para você. O Reino dos Céus, a Nova Jerusalém, a cidade santa que João viu no Apocalipse, descendo do céu. Que Jesus tem preparado é lindo e é maravilhoso. É aquilo que o apóstolo Paulo disse que as primeiras cartas aos Coríntios 2:9. Ele disse assim, inspirado pelo Espírito Santo. Ele disse assim, aquilo que o olho não viu, e o que o ouvido não ouviu, e que não tem subido ao coração do homem, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Aquilo que os seus olhos não viram, e os seus ouvidos não ouviram, não é o coração, mas é o que Deus tem preparado para você.
Mas se você tomar posse da vitória, se você tomar posse da bênção que Deus está te dando neste momento, é o nome de Jesus. Voltando a João 3, a palavra diz que quando você faz o que a palavra diz em João 3, nascer de novo, você se torna uma nova criatura, que está escrito em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: aquele que está em Cristo, este nova criatura é, as coisas velhas se passam, mas novas se fazem. O que isso quer dizer? Que quando você está em Cristo, você se torna uma nova pessoa, você se torna uma nova criatura. O que é velho da sua vida fica para trás, mas novas coisas se fazem, as que Deus coloca sobre você. O que é velho na vida de um homem? Porque Deus ele só tem coisas novas. A velha natureza, ela é a angústia, o sofrimento, a incerteza, a falta de fé. Essa é a velha natureza. Mas Cristo, Ele nos dá uma nova natureza. Ele faz uma transformação no coração do homem, no coração da mulher. Mas que transformação é essa? Ele faz uma recriação. A palavra diz em Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem em semelhança à sua imagem. Ele criou do pó da terra, assoprou em suas narinas e deu fôlego de vida. E então veio o primeiro homem ao mundo chamado Adão. Deus também é a favor do casamento. Deus ele é a favor da família. Porque a palavra diz que no momento que Deus criou o homem, Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora, uma mulher, uma ajudadora. E a palavra diz que Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai, Ele estendeu as mãos sobre Adão. Adão caiu num sono profundo. E lá Ele arrancou uma das suas costelas e criou a sua disjuntora, a ajudadora do homem, a mulher. Criou Eva. A palavra diz que a partir de então não tinha pecado no mundo. Não tinha pecado, as pessoas não tinham malícias, não tinha mortes, não tinha drogas, não tinha bebidas, não tinha vícios. A humanidade era pura. Mas a palavra diz que no jardim havia uma antiga serpente chamada Satanás. O próprio Satanás, em forma de serpente, enganou a mulher. A palavra diz assim que Deus, Ele deu uma ordenança. Poderia comer qualquer fruto do jardim, mas não da árvore da ciência do bem e do mal. Porque Ele disse assim: Deus, se comeres, morrerás. A serpente enganou a mulher. Falou para a mulher que ela seria sábia, ela saberia as coisas que Deus sabe também. A mesma estratégia que Satanás, ele foi expulso do céu, a mesma estratégia ele usou para enganar a mulher. Porque ele quis ser como Deus. E a palavra diz que toda honra e toda glória é dada a Deus. Ninguém há semelhante ao Altíssimo, o Todo-Poderoso. E Satanás, ele era um anjo. Para você que não conhece, ele era um anjo privilegiado no céu. Ele era um líder de louvor. Ele era aquele anjo que conduzia os outros anjos a louvar a Deus. Ele estava muito perto de Deus. Ele era um dos primeiros perto de Deus. Mas ele ensoberbeceu. A palavra diz assim que Deus, Ele resiste os soberbos e dá graças aos humildes. E lá ele foi condenado pelo ato dele. E Deus o lançou na terra. E diz assim a Bíblia: ai de vós que estáis na terra, porque Satanás foi lançado aí. Ele tem 3 obras aqui na terra. Ele existe. Existe um céu e existe um inferno.
Existe um Deus Todo-Poderoso e existe um Satanás. Ele tem 3 obras aqui na terra, que é matar, roubar e destruir. E quando nós desconhecemos do poder de Deus e da recriação de Cristo, é o momento que Ele age em nossas vidas e começa a destruir o nosso lar, começa a destruir casamentos, começa a destruir sentimentos e fazer todo o mal para a humanidade. Tem o conhecimento de Cristo. Quando você toma posse do nome de Jesus na tua vida, é o momento que você convida, o poder de Deus está sobre você. E a palavra diz que onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Hoje a luz de Deus chega até a sua vida. Como está escrito em Apocalipse 3:20, Jesus diz assim: estou à porta da casa e bato. Se o dono da casa ouvir a minha voz e abrir a porta da casa, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. A casa é o teu coração. A palavra de Deus está batendo ao seu coração. Se você falar assim: Jesus, entra na minha vida, você pode ter certeza que algo especial vai acontecer em seu coração, no seu interior. A palavra diz que entrou a morte no homem,